Antes de assistir, deixe seu like no vídeo. Agora inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações. Muito obrigado. Concluída pouco antes das 8 da noite. Havia uma previsão de que as informações oficiais sobre essa cirurgia seriam divulgadas às 8h30 da noite, no horário em Juiz de Fora e, portanto, horário de Brasília. Mas, como eu disse, o Jornal Nacional conseguiu informações preliminares com 2 fontes graduadas do hospital sobre os procedimentos a que Bolsonaro foi submetido. Ele passou por uma laparotomia exploradora. É um procedimento em que o abdômen é aberto para que os cirurgiões procurem e corrijam lesões. Segundo as nossas fontes, a cirurgia revelou que a faca transfixou o intestino grosso. Esse rompimento foi costurado e resolvido. Ainda segundo as mesmas fontes, 3 lesões no intestino delgado também foram tratadas. E a facada também atingiu a artéria mesentérica, responsável pela irrigação de órgãos do sistema digestivo. Segundo o JN apurou, essa lesão na artéria provocou uma forte hemorragia, que os médicos também conseguiram conter. Eles disseram que, depois disso, o deputado não apresentou mais sangramento ativo. A facada atingiu um ramo da artéria mesentérica e, por causa dessa hemorragia, Bolsonaro teve que receber 2 bolsas de sangue em transfusão. Segundo o Jornal Nacional apurou, o quadro de Jair Bolsonaro é estável e fora de risco agudo e imediato. A hipótese de ter havido uma lesão no fígado foi descartada, segundo estas fontes. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, criticava Jair Bolsonaro e políticos em geral nas redes sociais. Adélio Bispo de Oliveira nasceu em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Tem 40 anos e mora em Juiz de Fora. A polícia fez buscas na casa da família dele, em Montes Claros, hoje à tarde. Adélio tem um registro na polícia por lesão corporal em 2013. Uma sobrinha, que preferiu não se identificar, explicou que foi um desentendimento com um parente. Em questão assim de ele ter arrumado a porta foi porque eles trocaram a chave, porque tinha quebrado o segredo. Ele veio quebrar a porta para entrar, porque ele tinha as coisas dele guardadas aí. Aí eles entraram em corporal, foi chamada a polícia para estar resolvendo a situação e por isso teve o boletim. A sobrinha contou que não via o tio há mais de 3 anos, que ele criticava a situação do país, mas que não era agressivo. Ele era bem assim, descontente com a situação do país. Normal, não aparentava agressividade nenhuma, né? Até a gente tá procurando entender, né, na verdade, o que está acontecendo. Ele era uma pessoa totalmente do bem. Adélio tinha feito publicações recentemente nas redes sociais contra Jair Bolsonaro. Numa das mais recentes, critica o que o candidato disse numa entrevista. Ele escreveu: "Dá nojo só de ouvir". Em outra, a crítica é a eleitores de Jair Bolsonaro. Em maio, Adélio publicou fotos do que parece ser uma manifestação criticando políticos em geral. Ele aparece ao lado de um cartaz que pede a renúncia do presidente Michel Temer. Publicou ainda textos confusos, com teorias sobre possíveis premonições do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. As publicações também contêm críticas à maçonaria. Adélio não está filiado a nenhum partido político, mas no Tribunal Superior Eleitoral há registro de que ele foi filiado ao PSOL em Uberaba de 2007 a 2014, quando pediu desfiliação. Em nota, a presidência do PSOL declarou que o fato de Adélio ter sido filiado não muda em nada o posicionamento do partido em relação ao inaceitável atentado sofrido por Jair Bolsonaro. O PSOL manifestou repúdio ao atentado. A nota afirma ainda que, independentemente do breve período de filiação, o PSOL defende que o responsável responda por seus atos. Outros candidatos à presidência da República repudiaram com veemência o atentado contra Jair Bolsonaro. A política deve ser feita com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Todo ato de violência é deplorável. Trago aqui meu abraço e meu sentimento de que ele se recupere imediatamente com muita saúde. Qualquer ato de violência deve ser banido
da linguagem da política. A democracia não aceita isso, é preciso que, para além da minha solidariedade humana, pessoal, ao meu ilustre opositor, o deputado Jair Bolsonaro, que as autoridades sejam rápidas, eficazes e exemplares na identificação dos responsáveis e na sua punição exemplar. Toda e qualquer forma de violência é inaceitável. A violência como expressão política é um duplo atentado. Atentado à integridade física do candidato e atentado à nossa democracia. A minha solidariedade com os familiares e com o próprio candidato e que a gente não faça qualquer estímulo à violência como forma de manifestação política. Esse atentado deve ser investigado com todo rigor e punido com todo rigor. Lamento profundamente minha solidariedade à família e aos eleitores e desejo um pronto restabelecimento ao Jair Bolsonaro. Essa atitude é intolerável, devemos repudiar, reprimir, combater. A discussão política não admite ódio, intolerância e violência. A gente está num ambiente democrático, a gente deve discutir ideias, posicionamentos, visões de mundo diferentes, mas nunca ter esse tipo de violência. Então, acho que esse é um alerta para a gente fazer para a sociedade brasileira. Estamos aí num período eleitoral que esse tipo de ato não pode ser algo inaceitável por qualquer pessoa, né? Eu soube agora, é um acontecimento lamentável. A violência não se justifica. Não é possível que o ódio substitua o debate político. Por mais que existam divergências, nós não vamos resolver nenhuma divergência com facada nem com agressão. Esta agressão, na verdade, muito mais do que a agressão a um candidato a presidente da República, foi uma agressão ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, né? E uma agressão vil, covarde à democracia. Nós que conhecemos muito bem o sofrimento de longos anos de exílio, repudiamos qualquer tipo de atentado, qualquer tipo de violência e esperamos que as autoridades apurem o mais rapidamente possível a origem e tudo isso que aconteceu com o candidato Bolsonaro. Desejo profundamente que o Jair Bolsonaro se recupere quanto antes desse atentado e que nós possamos tê-lo nos debates, nas sabatinas, nos atos de campanha. Estendo os meus cumprimentos à família, me colocando também à disposição pessoalmente e enquanto membro do Partido dos Trabalhadores. Em nota, o candidato do MDB, Henrique Meirelles, lamentou todo e qualquer tipo de violência. Disse que o Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz e que deseja o pronto restabelecimento de Jair Bolsonaro. Nós procuramos a assessoria do candidato do Patriota, Cabo Daciolo, mas não tivemos retorno. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, divulgou a seguinte mensagem sobre o ataque ao candidato Jair Bolsonaro. Abre aspas. O Tribunal Superior Eleitoral repudia toda e qualquer manifestação de violência, seja contra eleitores, seja contra candidatos ou em virtude do pleito. As eleições são uma manifestação de cidadania, por meio da qual o povo expressa sua vontade. Inaceitável que atitudes extremadas maculem conquista tão importante quanto é a democracia. Fecha aspas. Também em nota, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, manifestou enorme preocupação com a garantia das liberdades dos candidatos e dos eleitores, qualquer que seja a posição ou ideologia adotada por quem quer que seja e ainda que sejam contrárias. Carmen Lúcia disse que essas garantias são expressão de um processo eleitoral democrático e que qualquer forma de violência ou desrespeito deve ser renegada. A ministra defendeu a apuração do caso com celeridade, a apresentação do que ocorreu e as medidas jurídicas a serem adotadas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que também é Procuradora-Geral Eleitoral, declarou em nota que a violência contra candidato e eleitores é uma violência contra a democracia, que exige convivência pacífica, direito de reunião e liberdade de expressão. Raquel Dodge afirmou que as eleições devem ser livres e justas para que a vontade popular seja exercida sem qualquer coerção e que, por isso, as eleições são inteiramente incompatíveis com atos de violência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, condenou o ataque. Ele disse que a democracia exige a convivência respeitosa entre cidadãos de opiniões divergentes.
Um ataque pessoal, né, um candidato a presidente que lidera as pesquisas, é uma coisa que choca todos nós, é repugnante. Espero o pronto restabelecimento do deputado Bolsonaro, né, a nossa solidariedade à sua família, com a certeza que nós vivemos num país que os contraditórios se respeitam, né? As divergências são respeitadas. A gente não pode aceitar de forma nenhuma que um irresponsável, um agressor dessa forma saia ileso disso. A punição tem que ser dura para que todos nós tenhamos a tranquilidade de que nós vamos ter um processo eleitoral com a participação do Bolsonaro e todos os outros candidatos e que as urnas é que vão revelar qual é o caminho que o Brasil quer para o seu futuro. O presidente Michel Temer também repudiou o ataque ao candidato do PSL. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos, porque ninguém vota em candidato. Este é o grande equívoco. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada. Você tem que votar em projetos. E para votar em projeto, o candidato precisa circular pelo país. Eu relato este fato apenas para não deixar passar em branco este episódio triste, convenhamos, lamentável para a nossa democracia, mas que ele sirva de exemplo, e se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem, temos certeza que não haverá nada mais grave, ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia, é a derivação do chamado Estado de Direito. Nós não temos Estado de Direito se houver intolerância. E intolerância, muitas e muitas vezes, deriva exata e precisamente da falta de cumprimento do texto legal, de falta de cumprimento da Constituição brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre o atentado contra Jair Bolsonaro. Primeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil repudia de forma veemente o atentado sofrido hoje pelo deputado Jair Bolsonaro. Entendemos que a nossa democracia não merece situações como esta. Atos de extremismo, atos que defendam posturas de ódio, não contribuem para nós fortalecermos a nossa democracia. Para os males da democracia, mais democracia. O Brasil não precisa de atos como este que vimos hoje, que são absolutamente inabomináveis, porque o Brasil não tem linha e tradição deste tipo de violência na sua cultura eleitoral. Precisamos encontrar, neste momento, a serenidade das pessoas também para escolherem os seus candidatos. Votarem todos com consciência, com responsabilidade, aceitando as ideias opostas, mas sempre tendo a visão do respeito acima de tudo. A Polícia Federal já está investigando o atentado. Ao vivo de Brasília, Zileide Silva tem novas informações. Zileide. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. O inquérito foi aberto logo depois da prisão do autor da facada, Adélio Bispo de Oliveira. Segundo a Polícia Federal, ele estava hospedado em uma pensão de Juiz de Fora há pelo menos 10 dias. Foi feita uma operação de busca e apreensão no quarto em que ele estava hospedado e foram apreendidos documentos e o celular dele. A Polícia Federal quer saber as circunstâncias desse fato. No momento do atentado, 5 policiais federais faziam a segurança do candidato Jair Bolsonaro. Adélio já foi ouvido e, entre outras dúvidas, a Polícia Federal quer esclarecer se ele agiu sozinho ou se houve um mandante, um autor intelectual. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que uma equipe da inteligência da Polícia Federal já foi para Juiz de Fora. E agora há pouco, no Palácio do Planalto, houve uma reunião entre o presidente Michel Temer e os ministros Raul Jungmann, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e Sérgio Etchegóin, da Segurança Institucional. Eles passaram todas as informações para o presidente Michel Temer e avaliaram esse clima de divisão que o Brasil vive hoje. Analisaram também a necessidade de que todos os candidatos à presidência reavaliem os procedimentos de segurança durante a campanha eleitoral. O presidente Michel Temer determinou ao ministro Raul Jungmann que a Polícia Federal reforce, a partir de agora, a segurança de todos os candidatos.